Imagina só a cena. Coração da Amazônia, uma festa ribeirinha rolando. É nesses lugares que as fronteiras entre o que é mito e o que é a realidade meio que se apagam. É onde a floresta e o rio guardam histórias profundas, sabe? E elas estão sempre prontas para vir à tona com a música e a lua cheia. Bom, vamos mergulhar nisso. Essa frase, nossa, ela tem um peso, né? Carregada de mistério, ela ecoa pelas margens dos rios há muitas e muitas gerações. E ela anuncia a chegada de uma figura encantada, irresistível e até perigosa, que vai ser o centro da nossa análise de hoje. E a história, olha só que curioso, quase sempre começa do mesmo jeito, num dia de festa, com a comunidade toda reunida. É nesse clima de alegria que um forasteiro bem misterioso aparece. Ele chega de repente, nunca é do lugar. É um homem bonito, charmoso, sempre muito bem vestido de branco. A presença dele se destaca na multidão, claro, e atrai todos os olhares, principalmente os das moças solteiras. Ele é o cavalheiro perfeito, super educado, talentoso, bom de papo, mas tem um detalhe fundamental no disfarce dele: o chapéu. E esse chapéu não é à toa, não. Ele é essencial porque esconde a única pista da sua verdadeira natureza, o buraquinho de respirar que ele tem no topo da cabeça e que não desaparece quando ele se transforma. Depois de conquistar todo mundo e encantar a jovem que ele escolheu, ele a leva para a beira do rio. E ali, depois de um último beijo, ele simplesmente mergulha e desaparece. Pronto, o feitiço está lançado e a vida daquela moça nunca mais vai ser a mesma. A pergunta que fica é: quem é essa figura que consegue transitar entre o mundo dos humanos e o mundo das águas com essa facilidade toda? A resposta está num dos animais mais fascinantes da Amazônia. Então, vamos sair um pouquinho do mito e mergulhar na biologia para conhecer a criatura real que inspirou essa lenda tão poderosa. Olha só ele aí. Esse é o Inia geoffrensis, mais conhecido como boto cor-de-rosa. E não é qualquer um não, viu? É o maior golfinho de água doce do mundo. Uma criatura simplesmente magnífica, que navega com uma destreza incrível pelas florestas inundadas da Amazônia. Um detalhe fascinante sobre ele é a variação da cor. Sabia que os filhotes nascem cinza e só ficam rosados com a idade? Os machos, em especial, ficam com um tom de rosa bem forte, o que, convenhamos, pode ter inspirado essa lenda do galanteador. Infelizmente, a realidade desse animal é bem frágil, já que a pesca ilegal e a construção de barragens ameaçam seriamente a sua sobrevivência. Mas como é que uma lenda se torna tão real, tão funcional na vida de uma comunidade? É que ela serve para dar sentido a coisas que de outra forma seriam bem difíceis de explicar. A expressão filho do boto é a chave para tudo. Pensa só. Numa sociedade mais tradicional, uma gravidez sem um pai conhecido publicamente podia trazer muita vergonha. A lenda, então, oferecia uma explicação mítica, que era socialmente aceita, e transformava uma situação que podia ser um problema em um evento de encantamento. A história da Gracinha, que é contada lá na comunidade de Barreirinha, ilustra isso perfeitamente. Depois de dançar com um estranho na festa, ela adoece. Nenhum médico consegue curar. É aí que a curandeira, com toda a sua sabedoria ancestral, revela a verdadeira causa. Não é uma doença, é um feitiço. E essa citação da tia Francisca revela a profundidade dessa crença. A solução não é lutar contra o encantado, mas aceitar o destino. Se alguém matasse ou ferisse o boto, as consequências para a Gracinha seriam terríveis. Isso mostra que a vida dela e a do ser mítico estavam, a partir dali, interligadas. Para a gente entender de verdade a lenda do boto, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a cosmovisão amazônica onde ela está inserida. Os encantados são os habitantes desse mundo invisível. Eles não são bons nem maus por natureza. São seres de poder imenso que vivem em cidades no fundo dos rios, os encantes. E o boto é só um dos muitos encantados que povoam esse universo. O ponto crucial aqui é que nessa visão de mundo, o plano material e o espiritual não são separados. Eles coexistem, estão no mesmo espaço. O rio não é só água, é a morada dos encantados. A floresta não é só mato, é o domínio de outros espíritos. Esse slide mostra de um jeito genial a estrutura desse cosmos. Tem o mundo subaquático, o mundo terrestre e o nosso. E o mais curioso é que a visão cristã do céu e do inferno foi incorporada como um quarto nível mais distante, mostrando como as crenças se adaptam e se misturam com o tempo. E para quem acha que isso é só uma relíquia do passado, se engana.
A lenda do boto está mais viva do que nunca, evoluindo e se adaptando aos novos tempos. Olha só essa jornada. A lenda passa da tradição oral para se tornar a estrela de um festival popular gigantesco, tipo um carnaval, e mais recentemente dá um salto para o streaming global, sendo reimaginada para um público internacional. De um lado, você tem o festival em Alter do Chão, que é uma celebração da identidade local, uma disputa alegórica que divide a cidade. Do outro, a série da Netflix que leva o Botô lá para o Rio de Janeiro, transformando ele num personagem de uma trama de mistério. Duas abordagens bem diferentes, mas partindo do mesmo fascínio. Portanto, o ponto fundamental é este: o boto transcendeu sua origem. Hoje, falar sobre ele não é só contar uma história antiga, é discutir a identidade cultural amazônica e, cada vez mais, a necessidade urgente de proteger os rios e suas criaturas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Talvez lendas como a do boto não sejam só sobre o passado. Talvez elas guardem uma sabedoria sobre como os seres humanos podem conviver com a natureza de um jeito diferente. Uma relação baseada não em domínio, mas em respeito, mistério e encantamento.